ao nosso Fórum de Direito do Trabalho. Essa é uma iniciativa do BNI Noroeste Paulista, através de nós, diretores, onde nós buscamos fornecer orientações importantes aos nossos membros e aos nossos parceiros comerciais nesse momento que estamos passando. Meu nome é Vinícius Montanhar, eu sou diretor consultor do BNI Noroeste Paulista, vou atuar como intermediador nessa exposição. Também está presente aqui comigo o André Mantovani, diretor executivo do BNI Noroeste Paulista, que irá me auxiliar e tecer alguns comentários ao final da palestra. André, dá as boas-vindas também para o pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de mais nada, né, quero agradecer aí a esses 6 grandes profissionais do direito, né, que se dispuseram aí a doar o seu tempo, trazendo informações altamente relevantes a todos nós, empresários, empreendedores, profissionais liberais, nesse momento de incertezas, né? Então, antes de mais nada, meu muito obrigado a vocês, tá? E quero dar boas-vindas aí aos membros do BNI, que estão fazendo a diferença, continuando aí movimentar os seus negócios, movimentar a economia, né? Enquanto tudo parece estar meio parado. E dar boas-vindas aos convidados dos membros também, né? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos aproveitem muito bem esse período que vamos passar juntos aqui. É isso. Obrigado, Vini. Maravilha. Também temos o José Daniel, diretor executivo do BNI Noroeste Paulista também. Zé, dá uma boa noite pessoal aí. Boa noite, Vinícius. Boa noite, doutor Vinícius Montanher. Boa noite, André. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês para essa primeira palestra especial aí, né? Um ciclo de palestras da Regional BNI Noroeste Paulista. Dar boa noite aí também para os nossos palestrantes da noite. Muito obrigado aí por cederem seu tempo, né? Seu conhecimento, que é muito válido aí. E a todos os convidados, os membros do Noroeste Paulista, os membros de outras regionais também que estão participando, alguns diretores executivos também, né? Contadores, profissionais da área, empresários, né? Acima de todas, pessoas preocupadas aí com esse momento, né? E com muitas dúvidas. Tenho certeza que nossos profissionais aí vão tirar o maior número de dúvidas aí, palestrantes que estão aí colaborando, tenho certeza que vão... A nossa ideia aqui é que saiam com menos dúvidas que entraram, né? E tenho certeza que a gente vai alcançar o nosso objetivo ao final. Uma excelente apresentação a todos aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Zé. Então, para dar prosseguimento aqui, senhores, para a gente explicar como é que vai funcionar, nós selecionamos 5 advogados especialistas em direito do trabalho, um de cada grupo do Noroeste Paulista, para estar falando sobre os principais desdobramentos trabalhistas no atual cenário. Então, para vocês entenderem como vai funcionar, cada advogado fará uma exposição de 10 minutos e, ao final de todas as exposições, nós iremos selecionar 5 perguntas a serem respondidas, uma relacionada a cada tema que foi abordado. A nossa ideia não é esgotar o assunto, já que o assunto ele é bastante abrangente, mas, assim, como organização, fornecer um norte aos nossos membros e aos nossos convidados, nesse cenário, permitindo que eles superem as adversidades que eventualmente surjam. Então, a nossa primeira palestra será... esses assuntos serão abordados hoje. Nós vamos abordar as medidas provisórias que foram editadas neste período. Vocês viram que teve algumas alterações legislativas relevantes. Casos de demissão no atual cenário, redução de jornada e salário, layoff previsto no artigo 476 da CLT, o diferimento e levantamento total no caso de FGTS e tributos federais do Simples Nacional. A nossa primeira palestrante que irá abordar sobre as medidas provisórias editadas nesse período será a doutora Fátima das Graças Martini. Ela é advogada trabalhista empresarial há 28 anos, já foi orientadora de cursos na área trabalhista, examinadora de provas da OAB, ela é membro do BNI Revolução de Jales, e esses são os contatos dela, telefone, e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou vocês queiram entrar em contato a respeito de alguma coisa no final.
Então, eu vou pedir para que seja habilitado o microfone da doutora Fátima. E, doutora Fátima, pelos próximos 10 minutos, o palco, vamos assim dizer, é seu. Fique à vontade. Boa palestra. Está liberado, doutora. Obrigada, boa noite a todos. Eu fui incumbida de tratar com vocês acerca da medida provisória editada, publicada pelo nosso presidente da República, a medida provisória 927, de 22 de março de 2020, e a medida provisória 928, que foi editada no dia seguinte. Traçando alguns traços importantes com relação a esse assunto, pretendo não me delongar muito, mas ser de uma forma sucinta, bem esclarecedora. O que significa medida provisória? A medida provisória é um ato próprio do presidente da República. Tem vigor imediato, mas deve ser convertida em lei pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Existe um período de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, para que vire lei. Por enquanto, então, ela está em vigor, porém como medida provisória. Por que existe a aplicação, a existência de uma medida provisória? Para que resolva-se uma situação de anormal que cause danos e prejuízos comprometendo a assessoria do Estado, numa situação de calamidade pública que é o que está ocorrendo na atualidade. Então, o presidente da República ele entra com medidas para tentar organizar o máximo possível as relações de trabalho. E nós tivemos algumas medidas que foram adotadas que nós podemos aplicar de imediato nas nossas empresas. A primeira delas é o teletrabalho, que é o trabalho havido por acesso remoto. Então, existe a possibilidade de alguns empregados, dependendo do tipo de atividade que eles desenvolvem, que seja mantida a relação de trabalho, sem nenhum prejuízo ao empregado, e que ele possa executar através da sua residência, o chamado home office. Para que a pessoa possa executar essa atividade, o empregador deve fornecer os mecanismos necessários, os equipamentos, a parte de mídia, internet, para que ele possa executar de dentro da sua residência o trabalho propiciado a ele. Não se confunde com o telemarketing, que é lei específica já tratada anteriormente pela CLT. O trabalho em home office é muito interessante em situações para que a empresa não fique paralisada. Inclusive, a necessidade do empregador fornecer os equipamentos, como eu disse, e o empregado deve ser comunicado com antecedência de 48 horas e concordar com esse tipo de trabalho. Nós, geralmente, temos orientado os nossos clientes para proceder à documentação necessária para que a pessoa tenha essa anuência, concorde com esse trabalho, que nada mais é do que uma forma de manutenção do contrato de trabalho. A medida provisória 927 também entrou com mais algumas novidades. Antecipação de férias coletivas e individuais. A antecipação de férias, ela pode ser de no mínimo, tem que ser superior a 5 dias essas férias, e ela é compensada nas férias anuais do empregado. Se por acaso ele não tiver período aquisitivo para 30 dias de férias, pode ser feita a proporcionalidade disso. O pagamento das férias ocorre de imediato, porém o terço pode ser pago até o pagamento do 13º salário. A medida provisória é omissa com relação à primeira ou segunda parcela do 13º salário, no qual delas deve existir o pagamento. Nós orientamos os nossos clientes que seja realizada esse pagamento junto com o pagamento da primeira parcela, para que não haja uma contenda jurídica, para se evitar problemas jurídicos futuros. A antecipação de férias, seja coletiva ou individual, também deve ocorrer com 48 horas antecedentes. A comunicação deve ser feita ao funcionário e ele deve assinar um documento concordando, por escrito, concordando com essa liberalidade, essa possibilidade. Né? Existe também mais uma questão que alguns clientes nos fizeram, né, e nós estamos aplicando, que é com relação à antecipação de feriados. Igualmente, na forma das férias, também pode ser feita uma antecipação dos feriados, com comunicação por escrito, antecedência também de 48 horas, porém é uma ressalva para os feriados religiosos, que devem ter anuência do empregado mediante acordo individual de trabalho. Justamente respeitando o direito de religiosidade de cada um. Um outro mecanismo que é a MP 927,
permite é o banco de horas, a aplicação do banco de horas. O banco de horas já é um assunto conhecido por alguns empresários. Neste caso, é feita uma antecipação da concessão da folga, né? Então, são 48 horas também de antecedência de comunicação, também mediante documento escrito, porém, a compensação deve ser realizada até 18 meses após cessar a calamidade pública. Então, terminou, a gente termina a calamidade pública, as empresas que concederam a folga antecipada, elas têm até 18 meses para compensar com o excedimento de jornada posterior. Esses são os 4 elementos significativos das alterações do contrato de trabalho recentemente adotados. Porém, nessa mesma medida provisória, existiu a liberalidade acerca da segurança e medicina do trabalho. O entendimento da ANP no sentido de que não será mais exigidos exames relativos à segurança do trabalho. Por exemplo, nessa época, os periódicos estão liberados de não serem feitos, porém, não é eterno. Assim que terminar essa calamidade, 60 dias após, tem que ser feito todos os exames preventivos, exames de dia a dia dos empregados que são necessários, né? No caso dos exames demissionais, existe ainda a manutenção, a exigência não foi isenta as empresas com relação aos exames demissionais. Então, volto a repetir que os exames devem ser regularizados até após 60 dias a contar do cessamento da calamidade pública. Porém, essa liberalidade, essas possibilidades mais leves de relacionamento entre patrão e empregado ocorrem em toda atividade não essencial. Para atividade essencial, que deriva a parte médica, enfermeiros, esse pessoal que atua na área da saúde, que a gente entende como necessidade primária, né, de atividade nessa época de calamidade pública, houve a permissão da majoração das horas de trabalho para 13 horas, mediante acordo individual de trabalho. O Covid-19 não será também considerado doença ocupacional, exceto no caso de comprovado nexo causal. Então, 2 situações interessantes na NP. A primeira, a majoração da hora de trabalho, de acordo com a exigência, a necessidade de mais atuação desses profissionais médicos, enfermeiros, auxiliares, dependendo do movimento havido no hospital, no posto de saúde, pode ser acrescido para 13 horas de trabalho, claro, com o pagamento, evidente, né? Porém, nas atividades primárias relacionadas à parte de saúde. Com relação à questão de ser considerada doença ocupacional, como eu me referi anteriormente, o Covid não vai ser considerado, por óbvio, né, por uma questão lógica, porém, se o empregador determinar que o empregado se desloque para uma área de que haja um risco maior, pode ser, sim, considerado nexo causal para doença ocupacional. Bom, temos mais novidades. A ANP ainda trouxe para nós a questão da fiscalização do trabalho. Os fiscais do trabalho, atualmente, eles estão atuando como orientadores e não aplicando multas severas à empresa, fiscalizações absurdas, não. Está tendo uma conscientização das empresas, porém, a atuação deles não é ilimitada nesse sentido. À medida que, se for constatado trabalho escravo ou infantil, eles serão, ou a situação análoga de escravo infantil, bem como acidentes do trabalho, falta de registro em carteira de trabalho, haverá sim atuação da fiscalização com aplicação de multas. Pessoal, a minha incumbência era tratar da medida provisória 927 e também a 928. A 928 é bem mais tranquila. Ela revogou o artigo 18 da medida provisória 927, que tratava da suspensão de pagamento de salário e mediante cursos. Foi bastante divulgado isso na internet, mas a 928 revogou essa questão. Ela simplesmente agora serve para suspender prazos de resposta de pedidos a órgãos públicos e prazos processuais dos réus em processos administrativos. Então, a 928, ela flexibilizou para que, por enquanto estivermos essa época de calamidade pública, não haja essa sequência de prazos. Basicamente, eram esses os assuntos. Os advogados trabalhistas,
eles estão aptos a orientar os clientes, aos empresários, a preparar essa documentação. Então, assim, nesse momento de calamidade pública, é essa a nossa contribuição para todos os empresários e colegas do BNI, de todas as regionais. Então, esse seria a minha fala. Agradeço imensamente pela atenção de vocês e me coloco à disposição para eventuais dúvidas. Boa noite, muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Bastante esclarecedora a sua exposição. Agora, quem tiver alguma pergunta, pessoal, vai ser respondida no final ali, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, agora eu vou passar para o segundo palestrante da noite. Zé, por gentileza, volta, por favor. Dr. Carlos Alberto dos Reis, especialista em Direito do Trabalho pela PUC de Minas, advogado há 15 anos, membro do BNI também, no caso do Mindset São José do Rio Preto. Aí está as redes de contato dele, telefone, WhatsApp, para quem quiser sanar alguma dúvida depois. Dr. Carlos, a gente vai desmutar você, para você poder começar a sua exposição. Pelos 10 minutos próximos, o palco é seu. Boa palestra. Maravilha. Uma boa noite a todos aí. Gostaria de cumprimentar os diretores, cumprimentar todos os membros, os palestrantes da noite. Em especial aí, gostaria de agradecer todos os convidados que se prontificaram a acompanhar a nossa reunião e obter um pouquinho aí de conhecimento nesse momento turbulento que nós estamos vivendo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a rescisão do contrato de trabalho nesse momento, né? Na verdade, assim, eu vejo que a rescisão hoje, ela deve ser utilizada como a última medida, né? Nós temos que ter um olhar social e tentar preservar os empregos ao máximo. Infelizmente, existem empresas e uma boa parcela dessas empresas não tem um caixa saudável para poder sustentar suspensões de contrato de trabalho, que até então todas são onerosas, devem se manter salários. Enfim, nós ainda não temos medidas do governo para que se suspenda salários, né? Mas, então, se chegarmos a essa situação de ter que fazer a rescisão do contrato de trabalho, a minha orientação é para que o empresário busque fazer a rescisão da seguinte forma: ele tem que escalar essa rescisão buscando a menor oneração. E nesse prisma, o que eu vejo como interessante é partir dos contratos de experiência, os contratos por tempo determinado, porque são contratos com valores aí de rescisão um pouco menores. Nessas situações, o empresário não tem que pagar o aviso prévio, ele não tem que pagar a multa dos 40% do fundo de garantia, né? Às vezes, se o contrato de experiência ainda ou por tempo determinado não tiver findado, ele vai ter que pagar aí metade dos dias que faltariam para terminar esse contrato, tá? Se puder passar aí para a próxima página, agradeço. Nessa escalada, o segundo tipo de contrato a se extinguir seria o contrato por tempo indeterminado, mas aqueles firmados com menos de um ano, também por ter aí um custo, né, um pouco menor aí, que o empresário vai ter na hora de rescindir. Vale a pena lançar mão do uso das medidas aí da MP 927 para você já adiantar as férias, se programar para poder fazer essa rescisão um pouquinho mais para frente, né? Se houver a condição de conceder as férias de imediato, o pagamento vai ser realizado só no 5º dia útil do mês subsequente, né? Então, o empresário ganha um pouquinho de fôlego aí para poder fazer essa rescisão daqui aí a 30 dias, vamos dizer assim. E com isso ele consegue fracionar um pouco esse custo, né? No caso do contrato de trabalho por tempo indeterminado, com menos de um ano,
só tem as verbas proporcionais, né? As férias e o 13º proporcional daquele que ainda não completou o ciclo de 12 meses. Então, somente essas férias e 13º proporcional vai proporcionar um custo um pouco menor aí na rescisão, tá bom? Nosso próximo caso seriam as justas causas, né? Muitos aí têm um pouco de receio em falar em justa causa. Eu falo isso com uma certa tranquilidade. Sou da opinião que o contrato deve ser cumprido por ambas as partes, empregado e empregador. Então, se não há risco à saúde do trabalhador, se a atividade dele não está suspensa, como se trata aí na grande maioria do comércio, né? O comércio, via de regra, está suspenso, mas existem atividades industriais, por exemplo, ou até mesmo hospitalares, que não estão suspensas. Essas atividades, elas são de uma continuidade, né? E por conta disso, a gente não pode se opor a prestar o serviço, né? Então, se tratando aí de serviços essenciais ou de atividades não impedidas, se o empregado se opor de forma ilegítima a trabalhar, ele vai estar descumprindo as ordens do contrato de trabalho, ele está agindo com insubordinação, né? E por conta dessa insubordinação, ele pode ser advertido, pode ser suspenso e pode ser demitido por justa causa, se assim ele insistir nessa oposição injustificada. No caso da justa causa, não há o pagamento de férias e de 13º proporcional, e também não há o pagamento de aviso prévio e multa dos 40% do fundo de garantia, o que torna a rescisão bem menos onerosa aí do que as outras modalidades. Então, se houver alguma oposição injusta, opte por buscar orientação e aplicar uma justa causa. Rescisão por acordo entre as partes. Nessa situação, o empregador vai ter uma multa de 20% sobre o fundo de garantia, e não de 40%. Então, já reduz aí pela metade o custo da multa do FGTS e também pela metade o aviso prévio, né? Então, já vem aí reduzindo um pouquinho as verbas rescisórias. Nesse caso, o empregado não tem direito à habilitação no seguro-desemprego, então somente aí vai poder sacar o fundo de garantia dele. Então, o que é uma das recomendações, vejo que é um pouco mais difícil fazer essa rescisão, né? Porque o empregado, via de regra, ele busca o amparo governamental e o seguro-desemprego, então é um pouco mais difícil de se conseguir, mas se houver um consenso entre as partes, é possível sim. Vamos aí para a quinta opção, que seria a rescisão decorrente de suspensão da atividade empresária por ordem de autoridade pública. Isso é uma situação que já está prevista na CLT há muitos e muitos anos, né? Mas, como se diz, é algo que até hoje muito pouco se usou. Então, vamos usar o comércio aqui mais uma vez como exemplo. O comércio, houve a determinação municipal para a suspensão da atividade. A atividade está suspensa, ainda que temporariamente, a atividade empresária. Então, há uma possibilidade de rescisão desse contrato de trabalho e há a possibilidade de se buscar atribuir ao órgão governamental que suspendeu a atividade o pagamento desse aviso prévio e o pagamento da multa do FGTS, porque são as verbas indenizatórias que seriam devidas ao empregado. E essas verbas indenizatórias, elas foram geradas por culpa desse ato governamental. Então, assim, é uma figura que poderia ser usado neste momento. A sexta opção nossa seria a rescisão por encerramento de fato, né? O encerramento do estabelecimento, ou vamos dizer, o estabelecimento onde o empregado trabalha, seja uma filial, não precisamos falar, olha,
houve o encerramento de todo o complexo empresário. Não, houve encerramento, por exemplo, de uma filial. Nessa situação, o artigo 501 da CLT, ele regula o pagamento da metade desse aviso prévio e o pagamento de 20% sobre o FGTS, e não 40%. Isso está previsto lá na Lei 8.036 de 1990. É algo já bem antigo aí, e é possível também utilizar nesse momento, caso de fato haja o encerramento da atividade. Vejo que muitas situações na rescisão são convenientes negociar com o sindicato. Eu vejo que é um momento para o sindicato mostrar o seu valor, momento do sindicato mostrar a sua função social. O sindicato, nesse momento, ele tem que dar as mãos à sociedade. Então, entendo que é uma ocasião de se buscar negociar. Nós não temos lado, não há empregado ou empregador. É um momento de se buscar solucionar o problema econômico que o Brasil está começando a enfrentar. Então, é possível se buscar o parcelamento dessas verbas rescisórias junto ao sindicato. Buscar esse pagamento sem atribuição de juros, de correção, de multa, evitar que haja um litígio instalado na Justiça do Trabalho. Então, acho que é um momento de utilizar aí as vias sindicais. E, se não for possível essa negociação com o sindicato, é possível que o empresário, junto ao empregado, este empregado orientado por um advogado, representado por um advogado, o empresário também orientado e representado por outro advogado, eles podem pedir para que o juiz homologue a sua rescisão de forma parcelada, enfim, nos moldes que eles virem a negociar livremente. O judiciário tem utilizado esse mecanismo, é um mecanismo novo que veio com a reforma trabalhista, onde é proposto, é feito esse acordo extrajudicial e levado para a homologação judicial. Feito isso, não há mais possibilidade de reclamação daquelas verbas que compuseram o acordo entre as partes. Eu vejo que estas são aí as situações que eu tinha para passar. Entendo que é um momento difícil, mas se todos usarem do bom senso, nós conseguimos ultrapassar esse momento difícil. Muito obrigado a todos pela atenção e estou à disposição para ajudar aí no que for necessário para esclarecer as dúvidas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Zé, pode passar aí, por gentileza, para a gente já anunciar o próximo. Quem tiver alguma dúvida em relação ao que o doutor Carlos expôs, pode mandar aí no chat. No final, a gente vai selecionar uma pergunta para ser respondida. E vamos passar para o próximo tópico, que é a redução de jornada e salário. Quem será o expositor será o doutor Marcos Alberto Gubolin. Gubolin e Pedroso, advogados associados. Doutor Marcos, ele é advogado e contabilista. Já acumula mais de 30 anos na área trabalhista, sendo 19 como advogado. É membro do BNI também, no caso do Grupo Start, São José do Rio Preto. Aí são as redes de contato dele, celular, WhatsApp. Doutor Marcos, a gente vai habilitar o microfone do senhor agora, para o senhor começar a exposição. Mesma coisa dos demais, 10 minutos para fazer a exposição. Aquele que tiver pergunta pode mandar no chat no final para ser respondido. Uma ótima palestra. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a esse público. Já atingimos aí mais de 100 participantes. E realmente o tema é muito interessante e está atraindo muitas dúvidas, muita gente questionando e procurando a melhor alternativa para o seu negócio. O assunto que eu vou abordar, ele é um tema delicado. Redução de salário geralmente implica numa série de debates. A possibilidade da redução de salário não é nova, não foi com essa crise que foi permitido na legislação. Já havia previsão legal há algum tempo e ela se consolidou a partir de 88 na Constituição Federal, especificamente aí no inciso 6 e 13, onde tratou da redução de salário e redução de jornada.
Lógico que proporcionalmente, não é possível reduzir salário sem reduzir jornada ou vice-versa. Bom, esse assunto, como eu disse para vocês, ele já vem na legislação de um longo tempo. Recentemente, a Constituição ela determinou que um dos requisitos para que essa redução possa acontecer é a participação do sindicato. Então, este é um dos requisitos mais importantes do meu ponto de vista. Lógico que ela tem também, e no próximo slide a gente vai ver o detalhe, ela tem aí as suas, até destaquei em vermelho, ela tem a sua necessidade, porque reduzir salário é um proibitivo constitucional. Mas com o apoio do sindicato, assistência, é possível. Então, neste contexto, é de suma importância que a empresa procure o sindicato da categoria para negociar essa redução, se a alternativa for essa. Como vimos, a alternativa de banco de horas, férias coletivas, há outras alternativas que também podem auxiliar o empregador. A redução de salário e jornada é uma delas, mas por ser a mais delicada, ela deve ser considerada aí como uma alternativa mais extrema. Além desse requisito também, vejam bem que desde 1965, com a Lei 4923, já existia essa possibilidade. Nunca foi previsto a pandemia, mas, de outro lado, situações de crise econômica ou até dificuldades financeiras da empresa já obrigaram o legislador a tratar do tema. Então, naquela época, já podia também, a partir de 88, com assistência do sindicato, mas ela sempre foi prevista. Para que ela possa se concretizar, além da participação do sindicato, e o próximo slide já vai trazer, passa mais um, por favor. Há outros requisitos também. Para que você possa reduzir a jornada e o salário, além do sindicato, você precisa ter um prazo pré-estabelecido. Em regra, são 3 meses, até a possibilidade de prorrogação, mas tudo isso também com assistência do sindicato. A redução, ela tem que ter um limite. Ela não pode ser de uma forma abrupta. 50%, 80%, ainda a legislação não prevê. Deve ser respeitado o salário mínimo. Essa redução, ela não pode afetar o salário do trabalhador de uma maneira que ele não receba, no mínimo, o salário regional dele, que hoje que nós estamos em torno de R$ 1.050. Tá? E tem que existir uma contrapartida também para que essa redução possa acontecer, que é a proteção contra a dispensa. Então, esses requisitos juntos é o que permitem o empregador usar essa medida, que é extrema, de reduzir salário e jornada. Ela é pouco utilizada porque reduzir salário e reduzir jornada implica, às vezes, dependendo da empresa, em redução até da produtividade. Então, acaba virando uma cadeia. Tá? Mas, de qualquer forma, é bom que todos saibam, os empregadores, os empresários aí que estão participando, que é possível fazer. O artigo 503, a Constituição em si, ela não limita, ela não diz um valor, mas harmonizando aí a Lei 4923 e o artigo 503 da CLT, chegou-se à conclusão de que o máximo que pode ser feito é 25%. Então, hoje, a previsão legal é de redução de jornada e salário até 25%. Há estudos aí, a possibilidade até de uma medida provisória, que, como a doutora já comentou no começo, trouxe algumas alterações, prestigiando bastante a livre negociação, o acordo individual entre empregado e empregador, mas ainda não tratou especificamente de uma redução maior do que os 25%. Então, se essa medida for usada pela empresa,
ela tem que se limitar a 25%. E também com esse cuidado. A contrapartida da redução é o tempo determinado e a garantia de emprego. Superado esse prazo, a empresa restabelece o salário original, restabelece a jornada, superada a dificuldade, ele pode voltar sem maiores consequências. Tá? Seguindo aí, como eu comentei, o governo já anunciou, inclusive, no último dia 19 ou 18 de março, se eu não me engano, ele anunciou essa possibilidade de redução de salário até 50%. Ainda não há nada oficial, já existem rumores de que já está tramitando, passando pelo Congresso, ouvindo opiniões, e em breve deve ser editada alguma coisa. Mas, por enquanto, as medidas mais aconselháveis é limitar 25%. A maior demanda de problemas que há nesta questão envolve a participação do sindicato. Eu não sei como o judiciário vai reagir, acredito que haja até uma sensibilidade, mas a demanda de clientes me questionando é como que eu faço para buscar assistência do sindicato se há uma quarentena. Nós não podemos fazer assembleia, não pode ser feito reuniões. Algumas empresas, dependendo da atividade, não conseguem reunir todos os trabalhadores. A gente tem recomendado até usarem aplicativos como esse para fazer reuniões, mas não é todas as atividades que permitem ou que tenham essa facilidade. Mas o fato é que, sem a participação do sindicato, há um grande empecilho que não sabemos qual vai ser o resultado. Se o judiciário vai estar sensível a esse período de quarentena e se ele vai permitir, inclusive, que se tome a medida e depois se formalize conforme a liberação dos órgãos públicos, do trabalho, as reuniões e tudo mais. Então, essa situação está cada vez mais, e já tive casos de clientes perguntarem até como proceder se o sindicato se recusa a participar, até alegando até as últimas alterações e até o fato de não serem alguns funcionários associados, se recusam a participar das negociações. Neste caso, a recomendação é que procurem a Justiça do Trabalho, o próprio empregador, alegando essa dificuldade, porque o momento exige uma mudança. E o sindicato, se ele se recusar, o único caminho que a empresa tem é recorrer ela mesma ao judiciário. Alguns sindicatos estão prontamente ajudando as suas categorias, mas um ou outro ainda reluta. Também se discute até a amplitude dessas reuniões, né? Às vezes você fazer um acordo coletivo para beneficiar uma categoria, uma parte dos funcionários é associada, outras não, então eles estão até relutando em participar diante dessa dificuldade. Mas eu tenho certeza que, com o passar dos dias, novas medidas vão ser adotadas, mas a questão da redução do salário e da jornada vai encontrar sempre o óbice constitucional e o óbice da participação do sindicato nas negociações. Espero ter ajudado e contribuído com alguma coisa, embora o tema seja bem delicado e leve, mas é uma das opções do empregador, além de férias, banco de horas, é uma situação que pode impactar no custo com a redução de encargos sociais e, efetivamente, liberar o caixa por algum tempo. Também estou à disposição. Obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado, Dr. Marcos. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para fazer para o Dr. Marcos ao final da reunião, pode já mandar aí no chat. Lembrando, a gente vai responder, a gente vai selecionar uma pergunta para cada palestrante. Dr. Marcos, parabéns pela palestra. Agora eu vou passar para o Dr. Paulo Henrique Pirola, que vai falar do layoff, artigo 476A da CLT. Dr. Paulo faz parte do grupo Pirola, Advocacia, Consultoria e Soluções Empresariais. É advogado trabalhista empresarial há 17 anos, contabilista, bacharel em administração de empresas com pós-graduação em administração de recursos humanos. Assim como os demais, também é membro do BNI, no caso, integra o grupo Valor de Catanduva,
Aí está o contato dele, telefone, celular e o site para quem quiser estar entrando em contato depois. Dr. Paulo, assim como os demais, 10 minutos para a exposição, o palco é seu, uma ótima palestra. Habilita Boa o som. noite a todos. Tá, beleza o som? Opa, pode prosseguir. Já. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a presença aí de todos os participantes por estarem aqui dispondo do seu tempo e também parabenizar o BNI por essa atitude aí, para podendo disponibilizar a informação sem o pessoal estar precisando sair de casa nesse momento tão difícil. Tá? E diante do atual cenário economicamente desfavorável, né, que a gente está vivendo, há uma real necessidade das empresas elas adotarem medidas que não comprometam a sua operacionalização, ou seja, que elas possam se manter respirando financeiramente e assim evitando os maiores impactos em altas proporções para que possam estar elevando o custo com indenizações por demissões ou até mesmo a perda de investimentos em mão de obra especializada. Né? Então, uma dessas medidas aí que a gente vai ver é o layoff, que o artigo 476A da CLT fala. O que é o layoff? É nada mais nada menos a suspensão temporária do contrato de trabalho por falta de recursos financeiros existentes, tanto em relação ao trabalho ou atividade que ocupa a mão de obra da empresa. Tá? Pode passar o slide. Tá. E quais são as formas? Existem duas medidas consideradas como layoff. Uma já foi falada, eu só vou dar um detalhamento mais para frente. Nós temos aí o artigo 476 da CLT, que tem alguns requisitos com relação ao layoff. Então, o período, tá? O período é de 2 a 5 meses, ou seja, o contrato de trabalho, no período de 2 a 5 meses, ele pode ser suspenso. Como requisito é o quê? A participação do empregado em um curso ou programa de qualificação profissional que a empresa ofereça para ele, para esse empregado, certo? Só que também tem que haver a concordância do empregado. Então, ele concordando, a empresa pode suspender o contrato, direciona ele para um curso de qualificação profissional que ela ofereça. Né? Existe a necessidade de que tenha também um acordo coletivo de trabalho, o sindicato tem que, a lei fala que é necessário a participação do sindicato, ou que a convenção coletiva já tem uma previsão falando de uma situação dessa, certo? Subsídio governamental. Tem algum subsídio? O governo dá algum incentivo? Durante o período da suspensão do contrato de trabalho, o salário dos empregados ele pode ser pago pelo governo através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. Isso respeitando o limite. Ou seja, qual que seria esse limite? Esse limite seria o teto máximo da parcela do seguro-desemprego. Atualmente, R$ 1.813,03. Então, esse seria o subsídio governamental. Isso está regulado por onde? Pela Lei 7.998 de 1990, mais precisamente no seu artigo 2º, que criou a concessão da Bolsa de Qualificação Profissional. Então, vocês viram aí que é uma coisa que já existia, tá? Não é uma novidade que vem ocorrendo em função desse momento de calamidade que nós estamos vivendo, certo? E se ocorrer a demissão durante essa prática aí do empregador, tá? Ocorrendo a demissão, se ele for dispensado no decorrer da suspensão contratual ou uns 3 meses subsequentes depois que ele retornar ao trabalho, o empregador ele vai estar sujeito a uma indenização a título de multa para esse empregado, que é, no mínimo, o equivalente à última remuneração do empregado, ou além das verbas decisórias previstas legalmente. Tá? Ou, então, no caso de fazer o acordo com o sindicato intermediando esse acordo, alguma imposição que já conste um valor superior a essa indenização, que é, no mínimo, a remuneração do empregado. Certo? Com relação a esse subsídio,
o empregador ele pode decidir estar concedendo ao empregado alguma ajuda compensatória, no caso do salário dele ser superior a esse teto, certo? Isso durante a suspensão contratual. Tá? Dando sequência, nós temos aí, e também é considerado como layoff, que é a Lei 4.923 de 65, que o Dr. Marcos falou e explicou sobre a redução temporária da jornada de trabalho e da remuneração. A diferença aqui é que existe, enquanto no 476A existe uma suspensão do contrato, ou seja, o trabalhador ele não vai trabalhar, ele está dedicado a um curso, a um treinamento, a uma especialização profissional. Aqui na Lei 4.923, o que é reduzido é a jornada e pode-se ter a redução da remuneração. Isso também com a assistência do sindicato da categoria. Tá? Então, só que nesse caso aqui não tem nenhum subsídio do governo. Tá? Continuando, nós temos aí, para todos terem ciência, o artigo 61 da CLT, ele fala uma coisa interessante, tá? Ou seja, ele fala que no caso de necessidade imperiosa, a empresa ela pode prorrogar a jornada de trabalho. Então, vamos imaginar, no retorno ao normal das atividades, ela pode fazer essa prorrogação da jornada de trabalho, desde que limitada a 10 horas. Isso para quê? Para recuperar o tempo perdido. Tá? Só que a empresa ela tem que fazer prova disso aí e a autoridade competente tem que autorizar ela a estar fazendo isso aí. Por quê? Porque não vai ser necessário o pagamento das horas extras com 50%. Então, no caso, o parágrafo 3º do artigo 61, ele fala, né, sempre que ocorrer interrupção do contrato de trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior, determina a possibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo máximo de até 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda 10 horas diárias, certo? E o período tem que ser de 45 dias no ano, tá? Mediante prévia autorização da autoridade competente. Então, existe essa possibilidade aí, as empresas, na hora que elas estiverem retornando ao normal, se houver a necessidade de estender a jornada, alguma coisa nesse sentido, tá? Se não for no caso da força maior, o parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele fala o quê? Ele fala que a remuneração da hora tem que ter 25% acima da hora normal. Então, seria como se fosse uma hora extra, ao invés de 50%, 25%. Tá? Então, esse seria o artigo 61 da CLT. Vocês viram aí que são coisas que eu falei que já existiam anteriormente e são artifícios que a gente está buscando para apresentar para as empresas. Cada empresa tem uma particularidade e ela precisa ver se ela se encaixa a essa situação ou não, certo? Então, pode passar o próximo. Então, o que acontece? Para concluir, o que eu deixo para vocês aí, tá? Se houver um descumprimento excessivo das obrigações trabalhistas, consequentemente, vai ter um número de ações judiciais elevado, esse número vai crescer, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado para agir da melhor forma possível, para que a gente não descumpra as obrigações trabalhistas, evitando esse excesso de processos futuros, para que a gente não crie um passivo trabalhista dentro da nossa empresa. E é muito importante, então, que, além de negociar os prazos com os fornecedores ou oferecer produtos e serviços sociais, se adaptar à situação, buscando uma negociação também com os funcionários, expondo a situação para eles, certo? Para que eles também se conscientizem dessa situação e também se adaptem ao momento que nós estamos vivendo. Tá? É um cenário atípico, né?
e o governo ele pode, a qualquer momento, estar apresentando medidas aí para tentar alguma saída, ou seja, medidas que fujam à regra do momento, certo? Agora, é muito importante, qualquer coisa que for feita, dar a mais ciência, a ciência absoluta ao empregado, para que ele saiba realmente o que está acontecendo, deixe formalizado isso aí por escrito, que mesmo ela não conseguir a intermediação do sindicato e vou ter que tomar essa atitude, formalizar um documento de uma maneira clara e precisa, e a justificativa dessa atitude é única e exclusivamente o Covid-19, que é o momento que a gente está vivenciando. Tá? Então, o tempo é curto para a gente poder falar, tem muita coisa, né? Então, eu espero que eu possa ter contribuído com vocês e fico à disposição aí para o que vocês precisarem. Obrigado a todos. Muito obrigado, doutor. Parabéns pela exposição. Pessoal, aqueles que tiverem perguntas, eu peço para formular para ser respondido no final. Vamos tentar responder no final as perguntas também, para a gente evitar conversa paralela. Então, assim, agora é a última palestra nossa, Dr. Rafael Augusto de Oliveira Diniz. Ele vai falar sobre o FGTS, diferimento e levantamento total, e tributos federais do Simples Nacional. Dr. Rafael também é membro do BNI, no caso do membro BNI de Olímpia. Esse daí é o contato dele, telefone e e-mail. Eu vou pedir para que alguém habilite o microfone do Dr. Rafael. Dr. Rafael, pelos próximos 10 minutos também, a sala é sua, fique à vontade, uma ótima palestra. Obrigado, Vinícius. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, pode dar prosseguimento. Então, tá bom. Eu queria agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os membros do BNI, cumprimentar todos os convidados, dizer que o tema que eu vou tratar é sobre o fundo de garantia, o diferimento, o parcelamento, o levantamento e também sobre os tributos federais do Simples Nacional e microempresas individuais. Como a doutora Fátima já abordou as medidas provisórias de maneira objetiva e bem esclarecedora, a medida provisória 927 de 2020, que foi editada e decretada diante da calamidade que nós estamos vivendo, e também para proteger empregadores e empregados, para proteger seus empregos, para proteger a renda, ela estabeleceu no seu artigo 3º, inciso 8º, o diferimento, a possibilidade de diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Como é de conhecimento nosso, o Fundo de Garantia por tempo de serviço, ele é um recolhimento que é feito pelo empregador em benefício do empregado, no importe de 8% do salário percebido pelo seu funcionário. Essa medida provisória, ela prevê a possibilidade de prorrogação, diferimento e também de parcelamento do Fundo de Garantia referente aos meses de março, abril e maio de 2020. Então, para aqueles empregadores que buscam essa possibilidade, buscam essa medida que foi decretada, eles devem fazer uma declaração até o dia 20 de junho de 2020. E com essa declaração, eles podem optar pelo parcelamento em até 6 vezes, que será devido a partir de julho desse ano, a partir do 7º dia útil, certo? E se optado por ser feito em 6 parcelas, será julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Com a opção desse parcelamento, não correrão em cima dessas medidas, em cima desse fundo de garantia a ser pago, qualquer tipo de encargo, qualquer tipo de multa, qualquer tipo de atualização. Independente do regime de tributação, independente do número de empregados, independente do ramo de atividade, independente da natureza jurídica da empresa, qualquer uma desses empregadores que queiram e acham que é um benefício para a sua empresa pode optar por esse parcelamento. Dentro dos artigos
nessa medida provisória que fala sobre o diferimento do fundo de garantia, existe também a suspensão da contagem do prazo prescricional para aquelas pessoas que estão devendo, que estão em débito com o fundo de garantia pelo período de 120 dias. E também ele prorroga o prazo do certificado de regularização emitido anteriormente a essa medida por mais 90 dias. É importante frisar que as pessoas que queiram, os empregadores que queiram fazer esse parcelamento, essa prorrogação do fundo de garantia, têm que aderir e têm que declarar até o dia 20 de junho. Caso contrário, essas parcelas dos meses de março, abril e maio serão entendidas como inadimplidas e correrão com elas os encargos, atualizações e multas. Um ponto importante que deve ser falado sobre esse inciso do fundo de garantia e do seu diferimento é quando houver rescisão desse período. E se nesse período que foi feito o parcelamento desse fundo de garantia, o funcionário é demitido. O entendimento que corre por conta do empregador, o ônus de pagar até o momento da sua rescisão essas verbas, independente delas terem sido parceladas até dezembro. Um exemplo, o empregado é mandado embora em setembro e ainda tem outras parcelas para o empregador quitar após a adesão dessa medida. Então, o entendimento é que o empregador deverá quitar para que seja feita uma rescisão de forma regular. Nessa mesma esteira, eu queria falar dos tributos federais do Simples Nacional, que também são aplicados aos microempreendedores individuais, e foi editada a Resolução 152 de 2020 pelo Comitê de Gestor Nacional do Simples Nacional, onde ele prevê também a prorrogação do recolhimento desses tributos federais dos meses de março, abril e maio. A diferença é que aqui a gente fala só em prorrogação, não fala em parcelamento. Ela não dá essa opção. Quem é do Simples Nacional e quem é microempreendedor individual tem a possibilidade de prorrogar o recolhimento desses tributos federais, como os tributos de março, abril e maio serão recolhidos especificamente em outubro, novembro e dezembro. Não serão de formas parceladas. Essa resolução ela é bem específica e taxativa. O que quer dizer isso? Que os tributos estaduais e municipais, empresas que recolhem tributos municipais ISS, ou empresas que recolhem tributos estaduais ICMS, não estão abrangidos por essa resolução. Então, deve ser recolhido nos meses respectivos do seu vencimento. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar de dois projetos de lei que estão no Congresso Nacional, referente ao Fundo de Garantia do seu levantamento, que aí é um benefício voltado mais para o empregador. Existem dois projetos. O primeiro projeto, número 647 de 2020, do deputado Vinícius Pinotti, e ele visa alterar um pouquinho essa lei do Fundo de Garantia, que atualmente ela prevê o levantamento total do Fundo de Garantia só em casos de desastre natural, somente decretado pelo governo federal e, a partir do momento que é autorizado, ele tem um prazo até 90 dias para ser feito o pagamento. Nesse novo projeto de lei do deputado Vinícius Pinotti, ele prevê as mudanças no seguinte sentido. Seriam autorizados o levantamento total em caso de decretação de estado de calamidade ou de situação de emergência. Quem poderia decretar seria o governo federal, mas também poderia ser decretado pelo governo municipal, estadual ou declaração da OMS, Organização Mundial de Saúde, e o prazo seria menor. Teria que ser pago em até 30 dias. Como disse, esse é o primeiro projeto que também está no Congresso Nacional. Uma solução para isso, em alguns debates que vocês vê de juristas, seria o quê? No atual cenário nosso, pegar essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, certo? Dessa calamidade pública, equiparar ela, através de uma medida provisória, a um desastre natural
E aí sim seria autorizado o levantamento total do fundo de garantia a esses empregados. O segundo projeto de lei, que também está em discussão no Congresso Nacional pelas comissões, é o projeto de lei 714 de 2020, da deputada Patrícia Ferraz. Ela tem algumas coisas mais específicas no seguinte sentido: é uma liberação de emergência para a situação atual, enquanto que o demais, o anterior, seria para todos. Se houvesse uma nova catástrofe, uma nova pandemia, estaria em vigor. Esse é uma liberação de emergência para a pandemia que nós estamos vivendo. Esse é um requerimento que teria que ser feito até o dia 30 de abril de 2020, para quem quisesse fazer o levantamento desse fundo de garantia, mas ele não se refere a um levantamento total. Ele refere-se somente a um levantamento que não ultrapasse o teto que o INSS paga atualmente, que é o valor de R$ 6.101,06. A minha explanação também é bem objetiva. Espero poder ter agradado, ter tirado algumas dúvidas, aqueles que tinham sobre fundo de garantia e tributos federais Simples Nacional e dos microempreendedores individuais. E eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Parabéns, doutor. Parabéns pela explanação. Bom, como a gente tinha mencionado, a gente vai abrir para perguntas agora. Algumas perguntas já foram selecionadas aqui. Eu vou começar pela doutora Fátima, se algum dos nossos hosts puder desmutar a doutora Fátima. Quem fez a pergunta foi a Miriam Montesino, ali atrás. Ela disse que não compreendeu sobre a suspensão da exigência administrativa em SST. No caso de uma empresa de construção civil, os exames INR estão dispensadas? Doutora, com a palavra. Pois não. Com relação a esse tema, a MP ela permite essas liberalidades e ela não excluiu nenhum tipo de categoria profissional, nenhum tipo de empresário. Então, no meu entendimento, se aplica para todas as empresas de qualquer ramo. Então, não serão exigidos exames relativos à segurança do trabalho, não excepcionando nenhum tipo de categoria de empresa, salvo nos exames demissionais. Então, assim, não que não está se aplicando as NRs. Essa questão aqui é para exames periódicos. Então, a questão da segurança, uso de capacete, cinto, não foi eliminada. A questão é só para exames relativos à segurança do trabalho, que não foi excepcionado nenhum tipo de empresa. Esse é o meu entendimento com relação à ENP. Perfeito, doutora. Parabéns pela explanação. Espero que tenha satisfeito a questão. Muito obrigado. Outra pergunta que foi feita foi pela Verônica Gonçalves, durante a apresentação do Dr. Carlos Reis. Ela quis saber sobre benefícios. Ela quis saber quais benefícios podem ser suspendidos pelo empregador nesse período. Se especificamente o vale alimentação e refeição podem ser suspendidos, mesmo que os funcionários estejam trabalhando em regime de home office, uma vez que na convenção coletiva prevê o pagamento por dias trabalhados. Doutor Carlos, vou pedir para que alguém desmute o senhor, para o senhor poder estar esclarecendo essa dúvida que foi perguntada no chat. Sim, sim. O Vinícius, é possível sim, é possível a suspensão de benefícios decorrentes do trabalho. Por exemplo, se há o pagamento de adicional noturno, se há o pagamento de insalubridade ou periculosidade, por exemplo, que são atividades que demandam alguns benefícios, são possíveis suspender sim. No caso do vale alimentação e o vale transporte também seria possível. O vale alimentação, o vale alimentação, eu vejo que é possível a suspensão também, porque o trabalhador não tem a necessidade de buscar alimentação fora da sua residência. Então, entendo que seria possível sim a suspensão desse benefício. Perfeito, doutor. Muito obrigado. O Fernando Santos, ele fez uma pergunta, acredito que durante a exposição do Dr. Marcos, vou pedir para que seja desmutado, Dr. Marcos. Ele quis saber se tem teto mínimo para redução, qual o menor tempo / salário de redução pode ser aplicado, se é 25%, e se eu posso retornar o valor original em quanto tempo? Se teria prazo mínimo para finalizar essa diferença
de 25% e quem paga para o funcionário. Vinícius, só para avisar os palestrantes aí, todos eles estão com o microfone desmutado, tá? Perfeito, Para que perfeito. facilite aí. Então, eles estão livres aí para mutar e desmutar o microfone, tá? Fiquem à vontade aí para responder, tá? Só pedir, para não ter interferência, pedir que quando um for falar, o outro acabe mutando para não dar nenhum ruído. Perfeito, Zé, perfeito. Bom, eu entendo que o limite hoje é 25%. A empresa pode reduzir salário, reduzir jornada nesta proporção, mas não pode ultrapassar 25% em hipótese alguma. O primeiro prazo que a lei estabelece são 3 meses. A situação de ser prorrogada ou não, aí vai depender da negociação e debate com o sindicato da categoria. Em regra, são os 3 primeiros meses, que muitas vezes é o suficiente para superar a dificuldade, mas ele pode ser prorrogado sim. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Espero que a dúvida tenha sido respondida. Em relação ao doutor Rafael, explanação, o Júlio Rosa fez uma pergunta. O empregador que aderir ao parcelamento do FGTS, antes de começar o parcelamento, ele pode mudar de ideia e realizar o recolhimento antecipado? Júlio, o meu entendimento é que sim, ele pode. Por quê? Essa medida nada mais é do que uma medida para beneficiar o empregador, certo? Se ele entende por bem que deve ser feito esse recolhimento, e que não vai prejudicar ele, não vejo problema algum. Mas eu acho que, na maioria das vezes, as pessoas que fizerem a adesão ao parcelamento, acredito que não vão recolher de maneira antecipada, já que essa é uma medida para aliviar esses empregadores. De acordo com o estudo que foi feito pelo Ministério da Economia do Brasil, as empresas vão sofrer um alívio em torno de 30 bilhões de reais. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, sendo mais objetivo, sim. Se o empregador aderir ao parcelamento do fundo de garantia antes de começar a fazer esse pagamento de forma parcelada, quiser pagar antecipado, sim, pode ser feito. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, o doutor Paulo falou de layoff, artigo 436A. Eu vi que tiveram algumas perguntas respondidas no chat. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o layoff? Vou dar um minutinho para o pessoal estar formulando perguntas, se for o caso. Layoff, artigo 476A da CLT. Bom, se tiver alguma pergunta, a gente volta daqui a pouco. Eu vou passar a palavra para o André Mantovani agora. Eu acredito que o André tem um recadinho também para dar, para a gente já encaminhar a palestra aqui. André, é com você. Opa, maravilha. Obrigado aí mais uma vez, pessoal. Olha, batemos aqui, chegamos a bater quase 120 empresários profissionais liberais, né, de diversos segmentos aqui e de diversas cidades, né? Então, tivemos aqui, acredito que no mínimo 4 cidades, Rio Preto, né, Catanduva, Jales e Olímpia, né? Então, é muito legal a gente promover essa integração aí através desses profissionais aí que tiveram todo o cuidado, todo o carinho para preparar essa palestra e trazer aqui para nós, né? Nesse momento que realmente são dúvidas que estão na nossa cabeça, né? Pelo menos na minha aqui, tem bastante, né? Tinham bastante, muitas delas agora já foram eliminadas. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Aos que estão aqui visitando e perguntando o que é, né, o BNI, né? Então, passa aí, Vini, por favor, rapidamente. Eu vou dizer para vocês, né? O BNI é uma organização de marketing de referências e network, a maior do mundo, né? Estamos em mais de 80 países, temos aí mais de 270 mil membros, na verdade, né? Nossa região hoje nós temos 5 grupos ativos, né? E como nós não temos concorrência dentro das equipes, nós buscamos aí a integração desses 5 profissionais, né? Especialistas, cada um de uma equipe, né? Das 5, para trazer esse conteúdo para nós aqui, né? Então, nós continuamos trabalhando mesmo com a quarentena, usando essa ferramenta aqui, que é o Zoom, para nos reunirmos semanalmente online e gerar oportunidades uns para os outros através
das nossas redes de contato. Então, vamos continuar. Se vocês quiserem conhecer, saber mais, participar de uma reunião, né, online mesmo, fala com as pessoas que convidaram vocês, vai ser um prazer recebê-los, tá? E é isso. Alguma observação a mais aí para fazer, Vini? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se tem alguma coisa. Foi feita mais uma pergunta. Eu vou abrir para algum advogado queira responder aí. Caso o governo, nos próximos dias, venha editar uma medida provisória de 50%, em vez de 25%, eu posso aplicar de imediato sem ter de consultar os sindicatos? A pergunta é feita pelo Arthur Risati. Se algum dos doutores quiser responder, ele fez no caso para o doutor Marcos. Se o doutor Marcos quiser responder, quiser falar essa palavra para algum outro advogado, fiquem à vontade. Eu acredito, viu, Arthur, que a medida provisória ela vai tratar de limitar ou não, mas sem a participação do sindicato eu acho muito difícil, porque ela esbarraria num dispositivo constitucional. É lógico que a medida provisória vai estabelecer regras, às vezes até regras, como já foi dito aí durante a exposição, de convalidar atos praticados num período de 30 dias, talvez você usar de imediato e depois que passar a crise, procurar o sindicato e resolver a situação, não seja uma alternativa descartada. Mas, num primeiro momento, eu não acredito que ela venha dispondo ou afrontando a própria Constituição. Seria um pouco estranho. A redução foi prometida, até 50% provavelmente deve sair em breve, mas as regras é que eu acredito que ela não vai fugir muito do apoio do sindicato. Deve ter alguma flexibilização, sim, por causa da quarentena e essa dificuldade que todos já estão tendo de, neste momento, fazer a tramitação normal, com assembleia, consulta a todos os trabalhadores, estabelecer qual é o melhor cenário, qual é a possibilidade real de impacto na empresa e redução. Por isso que seria o mais adequado aguardar um pouco, mas não acredito que vá ficar sem o sindicato, não. Talvez em algum momento posterior, mas vai participar. Perfeito, doutor Marcos. Abrindo uma última pergunta para a gente ir embora, o Evandro Grotto fez uma pergunta em como fica a questão de relação de férias para quem tem 2 meses de trabalho. Se algum dos advogados quiser responder também, para a gente encerrar o debate, fica a palavra. Bom, alguém? Eu vou até tomar a frente aí. A primeira questão que tem que ser avaliada é realmente se pode ser antecipado férias, porque a MP permitiu a antecipação de férias. Então, no caso, 2 meses de trabalho daria direito a ele a 5 dias de férias. Se a paralisação da empresa for 15 dias, ela poderia antecipar, apostando aí, né, que o funcionário permanecerá pelo tempo suficiente a adquirir o restante das férias. Não dá para compreender aí se ele tem 2 meses de férias porque ele é recém-admitido ou se ele tem 2 meses de férias porque ele já desfrutou do último período que tinha. Mas se for recém-admitido, também é uma questão de até avaliar a continuidade, porque uma pessoa ainda com 2 meses de trabalho, antecipar férias, realmente precisa ser bem avaliado. Mas é possível antecipar período pela medida provisória. Então, não teria problema em antecipar e dar o tempo suficiente que a empresa passou. Perfeito, doutor. Parabéns pela colocação. Bom, eu acredito que é isso. Eu agradeço em nome do BNI. André, Zé, vocês querem falar? André, pode falar. Pode finalizar? Eu tenho mais um recadinho só. Então, dia 1º de abril, né? Dia 1 de abril, a gente vai ter mais uma palestra aí do ciclo. E dessa vez nós estamos reunindo aí os profissionais da comunicação que vão falar para a gente como fazer marketing em tempos de Covid-19, né? Então, um tema aí que acho que interessa a todos, né? Porque todo mundo está pensando aí como vai vender, como vai atingir novos mercados, novos clientes. E eles vão vir trazer aí vários tópicos, como nós fizemos hoje, relacionados ao marketing nessa situação. Então, acho que vai ser imperdível. Convidem seus amigos empresários, né? Vai ser uma palestra tão boa quanto essa aqui que a gente viu hoje.
É só isso. Valeu. Obrigado, gente. Boa noite aí. Fiquem com Deus. Só aproveitando aí, queria agradecer mais uma vez aí os advogados aí, os profissionais, né, que também fizeram excelente explanação aí, tiraram todas as dúvidas. Lembrando que o BNI Noroeste Paulista, uma iniciativa da regional aí, pedir para seguir nas redes sociais para que possam acompanhar. Como o André falou aí, vai ter essa 1º de abril, a gente pretende que tenha outras palestras aí para poder trazer mais informações. Então, seguir aí no Instagram, @BNI Noroeste Paulista, no Facebook, BNI Noroeste Paulista, e para vocês terem mais informações aí, tá certo? Obrigado, Vini, obrigado, André, obrigado aos palestrantes aí, parabéns aí pela condução, pelas explanações, muito bacana. Maravilha. Agradecemos também aos doutores, né, que dedicaram um tempo mostrando disposição e tá ajudando o próximo também nesse momento de dificuldade. Acho que é uma iniciativa importante, e agradecer também aos presentes, né, porque a gente faz isso pelos nossos membros e também faz pelos convidados. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado. Igual o José Daniel falou, sigam o BNI nas redes sociais. Se for o caso, entre em contato com alguém que é membro para estar conhecendo mais, para saber como funciona, para saber como uma organização internacional pode estar ajudando vocês nesse momento. Isso daqui é só uma amostra do que a gente está sempre empenhado em trazer para os nossos membros, trazer sempre o melhor para quem está aqui com a gente. É isso, acho que a gente já pode encerrar. Então, muito obrigado novamente a todos os participantes, palestrantes. Desejo uma ótima noite e a gente permanece à disposição. Muito obrigado.